tema da nossa reflexão de hoje vai ser esse que está aqui na tela: santificação, vivendo com temor durante a nossa jornada. E aí eu gostaria de ler o texto básico com os irmãos, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, e aí nós leremos do 13 ao 19. 1 Pedro, capítulo 1, 13 ao 19. E a palavra do Senhor nos diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeitos e sem mácula. Se puder fechar os seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, a Tua palavra foi lida, e agora nós passaremos para o momento de refletir um pouco na Tua palavra, Senhor. Assim como nós estudamos hoje aqui mais cedo, nos conceda sabedoria, Senhor, que nos permita praticar essa palavra ao final dela. Que a gente não queira apenas conhecimento para encher as nossas cabeças, mas que a gente queira ser sábio, Senhor, segundo o Teu querer, para que a gente continue manifestando o Teu reino. Use essa palavra para gerar vida em nossos corações. Use essa palavra para confrontar os nossos corações. Use essa palavra para que a Tua glória, Senhor, seja manifesta aqui e o Senhor receba toda a adoração, porque o Senhor é digno disso. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, mais uma vez daremos continuação na nossa jornada da salvação e hoje veremos o tema sobre santificação. E aí, essa carta aqui, primeira carta de Pedro, que Pedro ele escreve, essa carta ela é feita para circular, destinada aos gentios, que eles se tornam um povo de Deus e que estão na região do que a gente conhece como Turquia hoje. Esse povo recebe essa palavra porque esse povo eles estão sofrendo perseguição e sofrendo hostilidade pelos vizinhos gregos e romanos. Então Pedro escreve essa carta aqui para encorajar esse povo que está vivendo nesse contexto de perseguição. E aí Pedro ele faz uma comparação, porque ele chama Roma de Babilônia. Tem alguns exemplos aí que ele vai citando: vocês que estão vivendo aí na Babilônia. E por que ele faz essa comparação? Porque Babilônia ela se torna o modelo de um governo corrupto. Pedro entende que Roma se torna a nova Babilônia porque o seu império é o lugar, um império idólatra, onde o povo de Deus ele está vivendo como exilado do seu verdadeiro lar, que é os céus. E aí Pedro escreve essa carta aí para encorajar esse povo a se manter firme no meio do sofrimento. Pedro escreve essa carta como um fundamento para que o povo de Deus entenda que eles sofrem, mas sofrem como testemunhas de Cristo. Esse sofrimento que eles passam, essa perseguição, essa hostilidade, não é à toa. E aí, antes desse texto que a gente lê aqui, o texto base da nossa reflexão, Pedro ele escreve no capítulo 1, a partir do verso 3, ele escreve uma canção de louvor ao Senhor, porque ele diz que essas pessoas que sofrem essa perseguição, essas pessoas que se tornam povo de Deus, eles não foram comprados apenas como ouro, como prata, como coisas corruptíveis. Ele louva ao Senhor porque esse povo foi separado e foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Então ele escreve uma carta de louvor, dizendo que esse povo que antes era gentil, agora está incluído numa grande família. Agora esse povo que antes era gentil, ele faz parte do povo de Deus, mesmo exilado, mesmo nesse contexto de perseguição e sofrimento, continua sendo o povo de Deus. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com os irmãos, e o primeiro ponto
do versículo 13 do nosso texto base, que está dizendo assim: por isso, preparando o seu entendimento. Preparem o seu entendimento. Esse preparem o seu entendimento aqui quer dizer que a gente precisa, esse povo precisava aparar as pontas soltas no entendimento, rejeitando os obstáculos do mundo e focando na graça de Cristo. Preparar o entendimento aqui quer dizer que as pessoas naquela época usavam roupas grandes, é como se dissesse para que elas recolhessem as suas roupas para andar mais rápido, para correr, para que as roupas não atrapalhassem. Então, é aparar todas as pontas soltas para que a gente caminhe focado. E aí Pedro usa esse termo aqui, metaforicamente, ao processo mental mesmo desses irmãos. E aí, o ponto é, como será que nós somos influenciados pelas coisas do mundo? Para que a gente prepare o nosso entendimento, a gente precisa fazer uma reflexão o quanto o mundo influencia a gente. O quanto todo mundo aqui, acredito eu, que usa as redes sociais, talvez veja um videozinho no TikTok, YouTube, alguns ainda usam Face, Instagram. O quanto as nossas redes sociais influenciam o nosso pensamento. O quanto as nossas redes sociais influenciam o Deus que nós cremos. Porque talvez a gente é tão exposto a tanta coisa que a gente começa a crer em um Deus que ele é meio distante da Bíblia. Não é o Deus bíblico. E a gente é influenciado por isso. A gente é influenciado da forma que a gente enxerga a família. A gente é influenciado como a gente enxerga dinheiro, como a gente trabalha, como a gente se relaciona com o próximo, como namora, como noiva, como é marido, como é esposa. A gente é influenciado a todo momento. O tempo inteiro a gente está exposto a novas tendências. A gente liga no jornal, é o tempo inteiro notícia catastrófica que a gente vê. A gente vê novidades o tempo inteiro, memes o tempo inteiro. E a nossa mente é tão cheia de todo tipo de informação que parece que Cristo, ele começa a ser sufocado. E se sobrar alguma energia, se sobrar algum tempo, aí a gente faz alguma coisa para ter intimidade com Deus. A gente vive tão ocupado, a gente tem tempo para tantas outras coisas, que a gente não tem o nosso relacionamento com Cristo como prioridade. Nós nos relacionamos com Cristo se a gente ainda tem energia, se a nossa mente ainda está descansada o suficiente para que a gente tenha um momento de qualidade com Cristo. E aí, assim como esse povo aqui, que Pedro diz que eles estão lá na Babilônia, no governo romano, talvez Babilônia tenha influenciado tanto as nossas vidas, tanto os nossos pensamentos, que a gente não se parece apenas na aparência. A gente se assemelha com Babilônia no que a gente ama. A gente se assemelha com o governo da Babilônia com o que nós amamos, com o que nós temos prioridade. E a gente diz isso, a gente responde isso com as nossas prioridades. Talvez a gente diga, não, a gente ama Deus de todas as nossas forças, mas talvez Cristo não seja a nossa prioridade. E aí Pedro, ele escreve isso aqui, preparem o seu entendimento. Nossa ótica se assemelha tanto, talvez, com esse governo da Babilônia, que Deus, ele se torna apenas mais uma das opções. Eu temo, e isso é um pensamento meu, que se a gente vivesse num contexto de perseguição extrema, a gente ainda estaria vivo. A gente passaria impune, porque talvez a gente se comporte assim, como crentes falsificados. Talvez a gente se comporte como pessoas que gostam de estar reunidas, mas não vivem nada do Evangelho. E aí eu temo que se a gente vivesse nesse contexto de perseguição, as pessoas dariam uns tapinhas nas nossas costas e falavam, vai em paz, contigo não pega nada não. A gente quer crente de verdade, a gente vai matar crente de verdade. E isso a gente precisa refletir para que o nosso entendimento, as nossas forças, os nossos corações, eles não estejam ocupados demais para que a gente foque em Cristo. Que a gente não tenha tantas outras prioridades que Cristo ele se torna apenas o restinho. Cristo ele precisa ser o nosso tudo.
Ele precisa ser realmente o que a palavra diz que ele é, o alfa, o ômega. Ele precisa ser o começo, o meio e o fim das nossas vidas, do nosso entendimento, dos nossos amores. Mas talvez a gente não viva dessa forma porque a gente não prepara o nosso entendimento. E aí o próximo ponto é que Pedro escreve aqui, no 14, ele diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Não vivam como antes. Se nós não temos Cristo como a nossa prioridade, como fundamento da nossa fé, como a nossa rocha inabalável, a gente vai viver como antes. A gente vai amar como antes. A gente vai se relacionar como antes. O nosso relacionamento com o dinheiro vai ser como antes. A gente vai fazer tudo como antes. Mas talvez a gente faça uma coisa diferente, porque agora a gente tem um discurso mais rebuscado. Agora a gente tem um pouquinho mais de conhecimento para que a gente responda às questões que nos chegam. Mas se Cristo ele não for o fundamento da nossa fé, a gente vai viver como antes. Como nós vimos na semana passada, fomos adotados. Fazemos parte agora de um povo de Deus. Agora fazemos parte do povo que Deus chama de filhos. E se nós somos adotados, o texto diz aí, se vocês invocam Ele como Pai, se vocês chamam Deus de Pai, então a gente precisa viver como filhos. Não dá para a gente chamar Deus de Pai, não dá para a gente chamar Ele daquele termo que o pastor trouxe para a gente, Abba, ter aquela fala de intimidade, se a gente não quer intimidade com Deus. Então, se a gente chama Ele de Pai, se a gente chama Ele desse lugar íntimo que a gente quer atrair para que a gente tenha relacionamento com Ele, então a gente precisa viver dessa forma. Vale lembrar que esse contexto aqui que Pedro escreve, mais uma vez, é um contexto de opressão. Pedro está escrevendo para que o povo se ame. Pedro está escrevendo para que os povos se sujeitem aos seus chefes. Pedro está escrevendo para que as pessoas se sujeitem às suas lideranças. Mas como que vive num contexto de perseguição sendo obediente ao meu inimigo? Como que vive num contexto de perseguição, de aflição, me sujeitando a outras pessoas, amando outras pessoas? Como que a gente fala de amor num contexto de perseguição? Se Cristo não for o fundamento da nossa fé, a gente pode fazer tudo, menos isso aqui. Talvez a gente se comporte como pessoas como filhos rebeldes, como pessoas que ainda se rebelam contra Deus, porque a gente se acha espertinho demais para permitir que Deus faça algo dentro do nosso coração. A gente se acha bom o suficiente para que Deus trate o nosso caráter. A gente sabe a palavra certa que usar. A gente sabe no calo de quem a gente pode pisar, a gente sabe a cabeça de quem a gente faz contra fulano de tal, a gente sabe como a gente mexe as peças para as coisas acontecerem da forma que a gente quer, porque parece que a gente ainda vive como que só apenas os nossos benefícios importassem. Pedro alerta esse povo a ser santo, porque Deus é santo. Ele cita o texto lá de Levítico, dizendo, sejam santos, porque eu sou santo, o próprio Deus falando. E aí ele encoraja esse povo a viver uma vida com temor durante toda a peregrinação deles. E a razão pela qual essas pessoas devem ser assim, com a razão pela qual nós podemos e devemos ser assim, é que nós somos associados a Deus que é santo. Deus diz, Pedro encoraja esses irmãos que sejam santos, porque Deus é santo. É por isso que nós podemos ser santos, porque somos associados a esse Deus, porque fazemos parte desse povo, é por isso que podemos ser santos. A santidade, ela define a natureza e a conduta do cristão em contraste com a vida anterior que ele vivia. Em contraste com a vida anterior que eu mesmo vivia. Por isso, a gente não precisa e não deve viver como antes, porque a santidade, ela define essa nova natureza. É por isso que é tão importante a gente ter Deus como nossa prioridade e a gente preparar o nosso entendimento, porque senão a gente começa a correr às pressas, e aí Cristo ele não se torna o fundamento do que a gente pensa, do que a gente crê.
E Pedro, ele escreve essa carta para uma igreja, para um povo que começa a se relacionar como um povo de Deus. E o ponto é que ninguém consegue viver uma vida de santidade sozinho. A gente precisa caminhar em unidade. Não dá para ninguém caminhar sozinho e se achar suficiente por isso. Não dá para a gente achar que a gente é suficiente porque a gente é conhecedor demais, ou então a gente começa a se escorar pelo tanto de tempo que a gente tem de cristão. E aí a gente acha que a gente é suficiente sozinho, e a gente quer viver uma vida de santidade sozinho. E a Bíblia nos alerta, Pedro escrevendo essa carta para uma igreja, é mais um alerta que não dá para a gente viver sozinho. A gente precisa de gente para se relacionar. A gente precisa ouvir gente mais madura do que a gente. Nós precisamos de pessoas que olham para uma visão do que a gente está passando, uma visão de fora e fortaleça os nossos ânimos. Ou a gente se dispõe a isso, a ser palavra, às vezes ser ombro, às vezes chorar com uma pessoa que passa por problema, e a gente se dispõe a isso, a ser essa pessoa. Mas não dá para nenhum cristão caminhar sozinho e achar que vai viver uma vida de santidade sozinho. É bom que a gente reflita em vida de discipulado. É bom que a gente reflita em uma vida que não é apenas para resolver os meus BOs. Vida de discipulado não é só quando eu estou passando por problema, eu vou falar com fulano de tal, ele vai resolver meu problema, meu problema foi resolvido, eu vou embora, eu não converso mais com a pessoa, eu não quero saber se ela está bem. Vida de discipulado não é isso. Vida de discipulado são pessoas que se parecem com Cristo, e porque se parecem com Cristo, têm esse desejo de caminhar em unidade, e tendo esse desejo de caminhar em unidade, compactua, ouve problemas, às vezes tenta ser parte da solução de problemas, mas caminha com essa disposição, ama a outra pessoa, tem a disposição de habitar na dor do outro. Não é apenas os nossos benefícios que importam, não é apenas os nossos problemas que precisam ser resolvidos. Não, mas pessoas que caminham em unidade, têm esse entendimento, que fazem parte de um povo de Deus, se preocupam com o outro, se preocupam com o corpo. Se um está doente, ele se preocupa. Se um está chorando, ele se preocupa, chora junto. Se está se alegrando, se conquistou alguma coisa, se alegra junto. É assim que a gente precisa viver, como igreja, como unidade. Não dá para a gente viver como pessoas que apenas conhecem Deus de teoria, mas pouco se importam com os outros. E aí o próximo ponto é que a gente precisa proclamar. A gente precisa manifestar o reino de Deus proclamando, falando do reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa estar em nossos lábios. Além das nossas mentes e nossos corações, a gente precisa proclamar o reino de Deus, que a gente já vive, mas ainda não em completude. E aí Pedro fala de um temor, que o temor, ele vai dar sobriedade para que a gente caminhe proclamando o evangelho de Cristo. Esse temor aqui, ele nos dá sobriedade e nos faz amar tanto o evangelho, que a gente quer ver esse evangelho sendo manifestado em todas as vidas. O temor nos dá isso. O temor, ele nos redireciona para que a gente viva uma vida plena em Cristo. Como vimos aqui na escola bíblica, o temor, às vezes, a principal função do temor é nos dar sobriedade para que a gente tenha sabedoria e caminhe alinhados com a vontade de Deus. A gente pode ganhar pessoas com os nossos bons argumentos, mas talvez a gente não saiba minimamente se relacionar com pessoas. A gente pode ganhar pessoas pela nossa sabedoria, mas a gente não sabe se relacionar, ouvir as pessoas. A gente corre o risco de sermos taxados como pessoas que têm apenas o ego inflado, que só vomitam informações, mas não vivem nada do que dizem. O Senhor não nos chama apenas para ter sabedoria no nosso intelecto. O Senhor nos chama para amar gente. O Senhor nos chama para amar a causa dele. O Senhor nos chama para amar o evangelho sendo pregado,
para todas as pessoas. E amando o Evangelho verdadeiramente, a gente vai abrir as nossas bocas para falar do Evangelho. Amando o Evangelho verdadeiramente, a gente abre os nossos lábios com o entendimento que Cristo pode salvar pecadores, como tem feito até hoje. Tem um pastor, eu não sou muito a favor muito da linha teológica que ele caminha, mais uma vez ele falou uma coisa, e ele fala que se a gente tem 5 horas de conversa com uma pessoa, e se durante essas 5 horas a gente não toca em nada do Evangelho, a gente precisa se perguntar que tipo de Evangelho que a gente crê. Se a gente que sabe das coisas que estão acontecendo lá fora, aí a gente fala de futebol, a gente fala de roupa, de maquiagem, a gente fala de tudo, de problema da família, e se nada disso encosta no Evangelho, a gente precisa se perguntar que Evangelho que a gente crê. Porque talvez um Evangelho que a gente creia seja um Evangelho que Deus precisa resolver os meus problemas. Deus precisa resolver os problemas lá da minha casa, Deus precisa resolver os meus problemas financeiros, meus problemas de relacionamento, e não que Deus não faça isso, Deus faz. Deus continua salvando pessoas, Deus continua curando pessoas de doenças, continua abrindo portas, Deus faz. Mas se nada das nossas conversas, quando a gente vai lá na barbearia, quando a gente está na faculdade, no nosso trabalho, nos grupos que a gente frequenta, se nada disso toca no Evangelho, a gente precisa se perguntar, que tipo de Evangelho que a gente crê? A gente fica a semana inteira sem se ver. E aí a gente consome cultura o tempo inteiro. A gente tem amigo de vários lugares, às vezes a gente vê, ou tem contato com as mesmas pessoas, todo dia a gente não abre a boca para falar nada do Evangelho. Eu acho que esse tipo de coisa que deveria nos dar um sentimento de repulsa, deveria agitar a gente, deveria tirar a nossa noite de sono. Porque isso deveria nos dar um sentimento, às vezes, de vergonha. Porque pessoas continuam caminhando a passos largos para o inferno. E aí, às vezes, a gente só ri das piadas que as pessoas contam. A gente acha engraçado vidas sendo perdidas. E aí a gente precisa se perguntar mais uma vez, que tipo de evangelho que a gente segue? Isso não quer dizer que a gente precisa deixar de assistir um jogo de futebol com os amigos. A gente precisa deixar de ir lá, frequentar lugares. Não, mas a gente precisa começar a ter o entendimento que a gente precisa professar esse evangelho da forma que a gente vive. No meio dos amigos que a gente vive. Para que as pessoas vejam a diferença na vida da gente que o Evangelho é capaz de fazer. Nossa, tem alguma coisa diferente de você, você era de tal jeito, agora está agindo de tal forma. Esse tipo de pergunta que precisa abrir diálogos entre pessoas que não conhecem a Cristo. E mais uma vez, Pedro escreve essa carta para uma igreja. Pedro não escreve essa carta dizendo aí, ó, você, fulano de tal, seja santo, porque Deus é santo. Ele está falando, vocês sejam santos, porque Deus é santo, vocês em unidade. Caminhando em unidade, assim como o Provérbios nos alerta, é o ferro afiando ferro. A gente sendo ferido, às vezes, porque a gente tem um ego inflado mesmo. A gente ouvindo o Evangelho que atravesse a nossa alma como uma espada. A gente sendo alinhado para que às vezes a gente pense que talvez a gente pense que a gente já é o bom bastante e a gente ouça de outra pessoa que a gente não é. Para que a gente caminhe essa vida, essa peregrinação e essa vida de santificação como corpo de Cristo, verdadeiramente como pessoas que fazem parte dos seus filhos. Mais uma vez, Pedro escreve essa carta para pessoas que estão passando por contexto de perseguição, que vivem sob pressão de um governo idólatra. Mas Pedro fortalece mais uma vez esses irmãos com o Evangelho. Mais uma vez, o fundamento do Evangelho é o que fortalece a fé desse povo que está passando por um contexto difícil.
A gente pode viver uma vida de dificuldade. A gente pode passar contextos difíceis dentro da nossa casa. Às vezes, doenças batem na porta da nossa casa. Às vezes, a gente passa por crise dentro da nossa casa, que desestabiliza a gente. Ansiedades desestabilizam a gente. Talvez a forma como os nossos pais se comportem, os nossos irmãos se comportem, desestabiliza a gente, mas o que fundamenta a nossa fé em Cristo Jesus, mais uma vez, é o Evangelho. E é por isso que Pedro, mais uma vez, lembra essa igreja que passa por dificuldade do Evangelho. Não quer dizer que nunca mais a gente vai ter problema, ou que nunca mais a gente vai pecar. Mas quer dizer que, mesmo passando por dificuldade, mesmo vacilando, mesmo pecando, a gente não vai mais amar o pecado. A gente não ama mais a forma como a gente vivia no passado. Não. Não é assim que o povo de Deus se comporta mais. Mesmo que a ansiedade bata na nossa porta, mesmo que problemas batam na nossa porta, a gente não amará mais a vida passada, porque a gente confia em Cristo, e somente em Cristo crucificado e sendo ressuscitado. O ponto é, mais uma vez, dessa reflexão, para que a gente vá para o nosso momento de oração, é que a gente possa viver uma vida de temor durante todo o nosso tempo aqui na terra. Uma vida de temor que alinha a nossa expectativa, não apenas como as coisas vão acontecer como a gente quer, não, mas que a gente aquete as nossas vontades, os nossos amores, as nossas ansiedades em Cristo. Porque assim a gente vive uma vida de santificação. Assim a gente vive uma vida, não com as antigas práticas, não amando o nosso estado passado, que a gente era talvez duro de coração, a gente era maldizente, talvez a gente era mentiroso, talvez a gente fosse rude. Não, mas que a gente viva uma vida em Cristo, alicerçada nele, que é a nossa rocha eterna. Amém? Eu gostaria de fazer mais uma oração com os irmãos, para que a gente finalize, mas que essa oração, mais uma vez, ela não fosse uma oração apenas de pedido para o Senhor, apenas como aqueles pedidos rituais que a gente sabe, até a forma como a gente alinha a nossa oração, mas que seja uma oração pedindo para o Senhor que Ele nos ensine a ser santos. Que seja uma oração que o Senhor nos ensine a sermos mais parecidos com Ele. Que a gente saia daqui com o entendimento que somente sendo parecidos com Ele, manifestaremos o reino dEle. Ainda mais agora, no contexto que a gente está vivendo, de final de ano, a gente vai sentar em um monte de mesa, a gente participa de um monte de momentos ali com a nossa família, às vezes com amigos, a gente come bastante, a gente dá bastante risada, mas que esses momentos sejam momentos diferentes, que as pessoas vejam em nós a diferença de servos de Deus, que as pessoas vejam em nós a diferença de pessoas que professam o reino de Deus, que a gente viva essa vida santificada, porque a gente entende que faz parte de um povo, e fazendo parte de um povo, a gente proclama o Evangelho de Deus. Vamos orar? Queria te convidar a ficar de pé, e aí a gente faz essa oração antes de cantarmos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e agora na Tua presença, a gente te pede sabedoria, mais uma vez, para que o Senhor nos permita, Senhor, sermos mais parecidos contigo. Assim como Pedro está fortalecendo o entendimento dessas pessoas com o Teu Evangelho, está encorajando essas pessoas que elas sejam santas, assim nós suplicamos a nós também, nos ensine a ser santos, Pai. Nos ensine, Senhor, sermos santos no nosso trabalho,
Nos ensine a sermos santos dentro da nossa casa. Nos ensine a sermos santos nos nossos relacionamentos, seja de namoro, noivado, casamento. Nos ensine a sermos santos. Não permita, Senhor, que a gente viva como pessoas que não têm temor, que vivem da mesma forma que viviam no passado. Às vezes amando o pecado, Senhor, e não dá nem mais peso na nossa consciência. Que o Teu Espírito Santo incomode a gente, Pai, para que a gente não viva da mesma forma que a gente vivia antes. Que o Teu Espírito Santo sacuda a gente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo chacoalhe a gente, para que a gente não viva da mesma forma. Nos ensine, Pai, cada dia mais no nosso momento de peregrinação aqui, um momento que a gente está andando, que a gente consome cultura, que a gente faz tudo que a gente faz, que a gente tenha temor. Que a gente queira, Senhor, ser mais parecido contigo, mesmo que a gente seja taxado de quadrado, mesmo que a gente seja taxado de pessoas chatas, mesmo que a gente seja taxado de pessoas diferentes, mas que a gente queira ter essa diferença, Senhor, que é a Tua luz brilhando em nós. Que a gente queira, Senhor, cada dia mais professar o Teu Evangelho, que a gente não seja apático quanto a pessoas estarem caminhando para o inferno. Que a gente não seja apático, talvez, com a nossa família, estar caminhando em direção à perdição e a gente se cala, a gente não ora por isso, a gente se comporta como pessoas que não se importam com isso. Não permita que a gente seja assim. Mas permita que a gente seja parte do povo que dobra os nossos joelhos, confessa os nossos pecados, rasga a nossa alma, bate no peito, te pede perdão, mas abre a boca para manifestar o Teu reino onde quer que a gente esteja, Pai. Nos permita ser parte desse povo, que acelera a Tua volta. Nos permita ser parte desse povo, que cada dia mais, Senhor, manifesta o Teu reino, que canta Maranata, mas vive como pessoas dos últimos tempos, até o dia que o Senhor virá, nos buscará, nos chamará pelo nosso nome, para que a gente viva no novo céu e na nova terra, que é o que o Senhor tem preparado para a gente, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, e nós te agradecemos. Hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Que essa verdade bíblica